Olá! No episódio de hoje, a gente vai discutir a alfabetização das crianças. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo a Ana Helena Altenfelder. Ela é presidente do Conselho do SEMPEC. O SEMPEC é uma organização que faz pesquisa e ajuda governos na implementação de políticas educacionais. Então, ela tem uma ampla experiência, inclusive ela já foi professora de sala de aula alfabetizadora. Então, Ana, ela é a pessoa ideal para a gente começar essa conversa aqui. Quero te agradecer por estar aqui. A gente tem 55% das crianças ainda não alfabetizadas. Eu sempre digo, assim, com muita dor mesmo, que eu acho que esse é o pior indicador do Brasil. Econômico, social, se a gente for pegar todos os indicadores, eu acho que o mais injusto, o que mais explica a nossa falta de crescimento, distribuição de renda, de oportunidades, assim, de tanta coisa. A origem disso tudo é a alfabetização das crianças, é o berço da desigualdade. Ter mais da metade de crianças ainda não alfabetizadas, eu acho realmente algo que a gente precisa levar muito mais a sério no país. Então, eu queria que você desse primeiro uma resposta mais geral sobre o que precisa ser feito para a gente conseguir garantir que toda criança, no máximo até os 8 anos de idade, né, ou ao final do 2º ano do ensino fundamental, para que todas elas estejam alfabetizadas. Realmente é uma situação perversa. Uhum. Né? E perversa porque se medidas sérias não forem tomadas, essas crianças, uma grande porcentagem dessas crianças que não sabem ler e escrever aos 9 anos, seguirão a escolaridade sem ter esse direito garantido. E isso certamente vai trazer consequências muito graves. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em uma questão da educação, a gente sempre tem que pensá-la de forma sistêmica. Né? É um grande desafio, mas não adianta a gente falar, olha, vamos fazer determinada medida, determinada estratégia. Uhum. Então, acho que as políticas de primeira infância são fundamentais. Né? E quando a gente fala de política de primeira infância, nós estamos falando de uma articulação de políticas, não só da educação. E nós estamos falando de políticas de assistência às famílias, de saúde, políticas culturais, que possam ampliar, inclusive, esse conhecimento, a diversidade de contato com a leitura e com a escrita das crianças desde pequenas. Então, a gente sabe que a alfabetização ela é um fenômeno também bastante complexo, que envolve várias aprendizagens, né? Alfabetizar uma criança não é só ensiná-la a juntar letras em sílabas, sílabas em palavras, palavras em frases e em texto. É mais complexo que isso. É de natureza conceitual, de compreensão de como funciona o sistema da escrita, dos usos e das funções que a escrita tem na sociedade. São conhecimentos super importantes. Então, ser professor alfabetizador é um grande desafio e é preciso uma formação específica para tanto. Né? Uma formação inicial, a maioria dos cursos de formação de professores não prepara o professor alfabetizador. O professor sai do curso de pedagogia sem saber alfabetizar. E é preciso também de formação continuada. Uhum. Porque um professor alfabetizador, ele tem que saber ser capaz de... Ele não é um mero aplicador de material, né? Isso é um mito. Uma ótima cartilha, um ótimo material, uma metodologia específica vai fazer com que todos os alunos aprendam a escrever. Isso é importante, mas não é só. É fundamental que o professor saiba fazer um diagnóstico da realidade social, cultural, dos seus alunos, do desenvolvimento de cada um, do grupo como um todo. Faça um planejamento das suas ações, saiba acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e propor intervenções diferenciadas para cada aluno ou cada grupo de alunos. Então, acho que a grande questão hoje é o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Porque o que nós temos hoje são as avaliações externas, mas quando sai o resultado da avaliação externa, já foi. Né? E muitas vezes as medidas são tomadas para que as próximas turmas tenham uma maior proficiência. Mas se esquece de pensar o que nós vamos fazer com aquelas crianças
que não aprenderam e que vão continuar para frente. E não deixa nenhuma para trás, né? Nenhuma então, assim, pra como trás. que você faz uma avaliação formativa que vai acompanhando, dando subsídios para que o professor vá calibrando ali a sua ação na sala de aula para garantir que todos aprendam, Exatamente, né? exatamente. Então, e de novo, né, a gente volta para a formação do professor, que é essencial. E essa disciplina, alfabetização, como alfabetizar, não está presente, né, nos cursos de pedagogia ou muito pouco. Não está presente. Então, acho que tem essa questão que eu queria te ouvir, assim, por que não está presente? Se tem que estar mais presente, como que a gente muda isso? E como que a gente valoriza o professor alfabetizador? Porque também, muitas vezes, assim, é quase que numa carreira o professor alfabetizador, ele quer ir para frente, né? Quer ir para séries mais avançadas, anos mais avançados. E o mais importante é o professor alfabetizador. Como que a gente valoriza essa etapa? Então, acho que os cursos de pedagogia, eles precisam ser repensados não só na questão da alfabetização, mas também, mas de outras, da própria formação dos professores, né? Como um todo. Didática, prática de ensino, os conhecimentos que são importantes, dos fundamentos da educação, como é que a gente articula os diferentes saberes e fazeres que caracterizam a atividade docente. E, especificamente, também a alfabetização. Então, acho que é preciso rever currículos, é preciso rever carga horária, é preciso rever a metodologia. Nós temos aí um grande desafio de aperfeiçoamento dos nossos cursos de formação. Você mencionou que eu fui professora alfabetizadora, eu fui. Assim, logo que eu comecei a minha carreira como professora de educação infantil, era assim, eu tinha o desejo de chegar à sala de alfabetização. E eu trabalhava numa escola onde as professoras da sala de alfabetização precisariam ter alguns anos de prática para poder assumir. Mas é fato que a professora alfabetizadora ele é o menos valorizado e que quando nós temos escolhas, por exemplo, as salas de primeiro ano sejam aquelas escolhidas pelos professores menos experientes. Então, é preciso que tenha uma valorização, um apoio, porque muitas vezes o professor se sente muito abandonado. Não tem nada mais apaixonante do que você olhar uma sala de aula, o avanço de uma sala de aula durante um ano, no primeiro ano, por exemplo. Você olha aquelas crianças que chegaram com conhecimentos, que todos eles têm conhecimento sobre a leitura e escrita, mas como eles avançaram no processo. Mas também é muito angustiante quando você não tem informação, apoio, material, número de alunos, às vezes, excessivo na sala de aula, que o professor não pode fazer um milagre e ele não consegue dar conta do seu objetivo, da sua tarefa, da sua função. Então, eu acho que esse desânimo, muitas vezes, é gerado pela própria falta de condição de trabalho que encontra na sala de aula. Então, eu acho que tem que ter um apoio de uma coordenação pedagógica, um apoio de formação e um incentivo para que os professores realmente descubram o quão apaixonante é ser professor alfabetizador. Não, sem dúvida, deve ser emocionante mesmo. Ana, a gente tem agora um elemento novo no país, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu queria que você assim, desse um pouquinho assim, a tua avaliação para esse período da alfabetização na base. Assim, você acha que está boa, não está boa, precisava melhorar? A gente vai ter a revisão daqui a uns anos, né? Acho que sempre pode melhorar, mas assim, então, naquilo que pode melhorar, o que você acha que a gente tem que avançar? Né? Então, qual que é a sua avaliação da base? Olha, eu acho que assim, existir a base é um ganho para o país. Isso. É um ganho para o país. Porque nós, na perspectiva da garantia do direito, né? E da clareza para todos os envolvidos, famílias, professores, sistemas de ensino, redes, do que é que cada aluno tem o direito de aprender em cada etapa. Então, acho que ele é importante. O componente de língua portuguesa nos anos iniciais, a questão da alfabetização foi muito debatida, né? É um campo de debate, de diferentes ideias. Eu acho que tem algumas questões que poderiam estar mais marcadas, como a progressão, por exemplo, ao longo dos anos, dos 3 anos, o que é que exatamente é preciso aprender no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas eu acho que, de uma maneira geral, ela acerta. Ela acerta. E, Ana, conta um pouquinho para a gente, assim, porque tem uma parte importante da família, né? A gente acabou ainda não falando muito sobre isso. Primeiro, assim, acho que as famílias mais pobres acabam ficando aflitas de ver os seus filhos não aprendendo. Muitas delas, até, né, você estava me contando antes, que elas se sentem culpadas.
e que muitas vezes elas não têm nem as condições, né, para fazer essa ajuda. Então, conta um pouquinho para a gente, assim, o que fazer com as famílias para que as famílias ajudem seus filhos, né? É lógico que quando a família tem um nível de letramento avançado, porque teve o seu direito à escolaridade garantido, né, e acesso a bens culturais, na interação com os filhos, elas acabam propiciando experiências que ampliam o letramento e o conhecimento das crianças sobre a leitura e a escrita. Então, você abre o jornal de manhã, ou hoje não abre mais o jornal, né? Abre o tablet, mas lê uma notícia em voz alta, ajuda a fazer a lista do supermercado, pega uma receita, compra livros, leva à biblioteca. São hábitos normais das famílias que têm um nível de escolaridade mais avançado. Existem famílias que não têm este hábito, esta cultura, e muitas vezes não têm acesso nem ao conhecimento, nem efetivamente a livros e material escrito. Mas existem histórias muito bonitas de famílias que, embora nessa condição, elas valorizam a leitura e a escrita, né? A escola tem que estabelecer um diálogo com essas famílias, não nos moldes da família de classe média, né? Compre livro para os seus filhos, leia em voz alta, leia o jornal com ele. Mas como é que eu incentivo a pessoa e a família que não tem essa condição, né? Então, valorizar, perguntar sobre a lição, pedir para a criança ler, procurar bibliotecas públicas, centros culturais, são coisas que a escola pode orientar a família. Agora, a gente tem que pensar que, para isso, são políticas públicas, né? Ninguém vai sair de um lugar, tomar 3 ônibus para chegar na biblioteca. Isso, né? E, Ana, agora, assim, a última pergunta, a mais polêmica, né? Porque quando a gente fala em alfabetização, sempre vem a questão do método, né? Existem métodos mais efetivos ou, na verdade, o que mais importa é um professor bem formado, bem preparado para qualquer método? Olha, qual que é o melhor caminho? Sim, é lógico que você acaba, a partir de pesquisas e da própria experiência, privilegiando ou escolhendo uma determinada metodologia. Mas eu acho que a própria LDB é bem clara que isso é uma escolha do professor. O que é preciso ter claro é que não existe um método que ensine igual todas as crianças. Todo e qualquer método, ele precisa considerar o contexto onde a criança está inserida, seus conhecimentos prévios, os aspectos culturais. Ele não existe um método universal que alfabetiza toda e qualquer criança. Sim. Então, isso é muito importante de ser considerado. Isso, pesquisas em diferentes países e no Brasil, que tem uma vasta literatura, tem trazido a importância. E também de que ensinar a metodologia, ela não deve se restringir ao desenvolvimento de habilidades perceptivas, motoras ou as questões fonológicas da alfabetização. Elas existem, são importantes, mas tem todo um campo de conhecimento dos usos e das funções da língua, como é que a língua escrita se organiza em diferentes gêneros que precisam ser considerados. Então, eu acho que, na verdade, mais do que um método ou outro, é considerar a complexidade do processo de ensino e todos os fatores aí que são importantes, que estão precisando ser considerados. Então, na verdade, é bom que o professor seja formado em diferentes métodos para poder depois adaptar para a sua realidade, a sua sala de aula. E eu acho que é importante também pensar assim, que cidadão nós queremos formar. Porque, claro, enquanto ao ensinar a ler e escrever, nós estamos ensinando várias outras coisas, né? Estamos ensinando se eu recebo conhecimento ou se eu posso buscar o conhecimento, se eu vou ser mais curioso, mais investigativo, correr risco, enfrentar desafios. É muito importante. Tem muita coisa. Então, e o método pode favorecer ou não o desenvolvimento dessas... Mais integral. Exatamente. Tá joia. Ana, muito obrigada aqui por essa conversa. A gente sempre aprende muito com você. Para vocês que estão aqui nos assistindo, esse episódio sobre alfabetização e os demais dessa série do Entrevista estão lá no Futura Play. Conto com vocês lá. Até a próxima.